O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, deve se reunir com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para discutir justamente o destino de Tarcísio dentro do partido. Claro, Beatriz Manfredini está de olho nas informações de bastidores a respeito dessas movimentações político-partidárias e traz agora informações ao vivo para a gente. O que podemos esperar desse encontro, hein, Beatriz? Olha, Lívia, uma conversa difícil, viu? O presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, ele foi pego de surpresa por aquela declaração recente do governador Tarcísio de Freitas de que gostaria de deixar o Republicanos se o partido passar a integrar o governo Lula. Claro que já se sabia dessa intenção de Tarcísio de Freitas, a gente trouxe isso aqui no mês passado, inclusive, de deixar a legenda se esse fosse o caso. Mas como ele se pronunciou pela primeira vez, falou com a imprensa sobre isso, isso assustou Marcos Pereira, o presidente da sigla. Ele está em viagem em Israel e deve desembarcar aqui em São Paulo amanhã à noite, no final do sábado, já com o objetivo de marcar uma conversa o mais breve possível com o governador de São Paulo para discutir essa questão. O Republicanos não quer perder Tarcísio de Freitas, um nome forte da legenda que vem despontando, inclusive, como possível candidato à presidência em 2026, apesar de Tarcísio negar e dizer que fica em São Paulo e tenta a reeleição da próxima vez. Mesmo assim, claro, o Republicanos não quer perder esse nome forte, mas então corre esse risco. Os dois devem conversar sobre o assunto, então, tentar parar essas arestas de alguma forma. O principal argumento de Marcos Pereira deve ser o seguinte, o de que Tarcísio de Freitas não tem muita opção, não tem muito para onde fugir. Isso porque uma das opções do governador, um partido com o qual ele até chegou a conversar, seria o PP, que também está em negociações com o governo Lula. Tem o PSD de Gilberto Kassab, o secretário de governo de Tarcísio, que também tem proximidade com o governo do presidente. E, por fim, sobra o PL, que já espera uma aproximação com Tarcísio de Freitas, mas que encontra resistência do próprio governador. O governador tem grandes resistências com o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, sofreu uma fritura recente no PL, então o próprio Tarcísio, de acordo com a minha apuração, não gostaria de ir para o Partido Liberal. Então é nessa tecla que Marcos Pereira deve bater nessa conversa com o governador de São Paulo, que o governador não tem para onde ir, não tem um grande partido para se filiar e sobrariam partidos menores, o que não faria sentido. Lembrando, Lívia, que a gente já contou aqui que tem uma ala forte ali no Palácio dos Bandeirantes que defende que Tarcísio fique sem partido mesmo, pelo menos por um tempo, o que ele poderia fazer e não deixa de ser uma possibilidade. Pois os partidos querem aproveitar esse bom momento de Tarcísio de Freitas. Está naquela situação, Manfredini? Agora, Tarcísio, embora estamos ainda em momento de articulação, pode escolher. Enquanto estiver nessa situação favorável para ele, o problema não é tão grave assim. A gente segue acompanhando essas movimentações. Beatriz Manfredini segue conosco aqui na programação.